RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta terça-feira aqui na Rádio de Cabo Verde. Abrimos com os títulos. Boa tarde. O processo da privatização da Eletra deve estar concluído em um ano, assegura o Ministro da Energia. O Governo lança debate sobre políticas públicas e transparência num encontro que pretende reunir setor público e privado, académicos, sociedade civil e também jornalistas. O Presidente da República considera grave não pagamento da taxa da CDAO e apela ao cumprimento por parte do Estado cabo-verdiano. Missão de neuropediatras portugueses a Cabo Verde permite atendimento especializado a cerca de 200 de crianças com doenças neurológicas. O Conselho de Ministros espanhol deve aprovar ainda hoje resolução que reconhece Palestina como Estado soberano. Irlanda e Noruega devem fazer o mesmo também hoje. O Presidente francês de visita à Alemanha apela aos europeus a acordarem perante a ameaça da extrema-direita. Confira estas e outras notícias deste jornal numa edição de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo prevê a conclusão do processo de privatização da Eletra dentro de um ano. O Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Botelho, fez esta consideração no decorrer da visita à Eletra Sul para averiguar o andamento do processo de reestruturação da empresa de eletricidade e água. O governante assegura que as 3 empresas criadas vão entrar em funcionamento a partir do próximo mês, conforme o António dos Reis. No final da visita, Alexandre Monteiro afirmou que estão reunidas as condições para entrar em funcionamento das 3 empresas criadas recentemente no quadro da reestruturação da Eletra S.A. O ministro da Indústria, Comércio e Energia assegurou que não haverá problemas nas relações comerciais com os clientes nem na prestação de serviços. Estamos também convictos que a Eletra hoje tem quadros especializados, competentes, com experiências na áreas nacionais em vários domínios e com um enquadramento, digamos, especializado e também com uma nova abordagem de gestão que seguramente vai tornar as novas empresas criadas. A empresa irá ter ganhos de eficiência. Esse ganho de eficiência irá seguramente traduzir também nos custos e na qualidade de serviço futuro que a empresa irá prestar. O governante esclarece ainda que o processo de reestruturação não vai implicar a mobilidade nem despedimento do pessoal e precisa que não haverá custos adicionais com os novos órgãos sociais. Não, neste momento temos 3 empresas, estatutariamente têm os seus estatutos do Conselho de Administração, mas é o mesmo Conselho de Administração em termos de funcionais que assume e vai continuar durante esta fase de transição. Não haverá nenhuma alteração em relação ao custo de funcionamento dos órgãos. O ministro que tutela as pastas da Indústria, Comércio e Energia estima ainda que a conclusão do processo de privatização da Eletra estará concluída ou pronto num prazo de 1 ano. O prazo limite em termos de transição do período de preparação que está a ser feito agora pela Eletra e toda a mobilização e concurso que vai ser lançado. Temos uma equipa também nacional, uma task force multissetorial que envolve também o Ministério setoriais envolvidos, energia, finanças, a própria Eletra. Portanto, o concurso será lançado brevemente, penso que nos próximos 3 meses é a previsão, e a partir daí decorre todo o processo de mobilização de parceiros e depois também há necessidade também de um prazo de integração dos parceiros globalmente, o prazo global que nós estimamos que poderá ser de 1 ano. De recordar que o processo de reestruturação da Eletra S.A. ditou a extinção das filiais Eletra Norte e Sul e a criação das empresas de produção de eletricidade de Cabo Verde, empresa de distribuição de eletricidade e do Operador Nacional do Sistema Elétrico de Cabo Verde. E o Governo lança amanhã um debate sobre políticas públicas para promover a transparência e a acessibilidade no âmbito de uma parceria multilateral, escreve o Expresso das Ilhas. O evento intitulado Governo Aberto vai ser organizado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e pretende reunir representantes dos setores público e também privado, académicos, sociedade civil e classe jornalística. O encontro surge no âmbito de uma iniciativa multilateral denominada Parceria para o Governo Aberto, lançada em 2011 por 8 países: Brasil, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Reino Unido e também Estados Unidos da América. Cabo Verde aderiu à iniciativa em 2015 e já criou 2 planos de ação. O debate surge dias depois do Instituto Nacional de Estatística ter divulgado os resultados do 3º inquérito sobre governança
Paz e Segurança, referente a 2023, segundo o qual os cabo-verdianos sentem cada vez menos que os políticos respondem às suas necessidades. Um indicador mostra que este ponto tem caído nos últimos anos, ou seja, os cabo-verdianos nos últimos anos têm acreditado menos de que os políticos acabam por defender os seus interesses e respondem às suas necessidades. Os governos de Angola e Cabo Verde acabam de fortalecer os laços de cooperação através da assinatura do primeiro protocolo a nível dos setores do trabalho e também segurança social, válido até 2028. O acordo, que vem antecipar-se à convenção multilateral existente no seio da CPLP, vai permitir a curto prazo a imigrantes dos dois países receberem as suas pensões nos países de origem, conforme o Cândido Amorim Fortes. A Convenção Multilateral da CPLP no setor do trabalho e segurança social, explica Fernando Elísio Freire, ainda não entrou em vigor porque não foi rubricada por todos os Estados-membros da comunidade. Até esta, à exceção de casos pontuais, não havia um acordo definido também no âmbito bilateral que permitisse que imigrantes dos dois países recebessem as suas pensões no setor da segurança social. Este primeiro acordo, por isso, realça o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, é um primeiro passo para garantir que isso venha a acontecer. Nós, com a Angola, por termos essa relação especial de amizade e de cooperação, vamos agora exercitar esforços no sentido de aquele cabo-verdiano que trabalhou uma vida toda em Angola, quando regressar a Cabo Verde, possa receber a sua pensão aqui, por exemplo, através de acordos entre os dois sistemas de segurança social, e também aquele angolano que trabalhar uma vida toda aqui, quando regressar, possa também lá receber a sua pensão de Cabo Verde através das duas instituições. Creio que temos condições de atingirmos um acordo neste momento. Informalmente há casos de situações dessas, mas são pagas diretamente pelas duas instituições. Creio que neste momento existem condições para darmos esse passo. A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola afiança que muitos cabo-verdianos em Angola beneficiam do estatuto que lhes é conferido pela nacionalidade angolana já adquirida, mas admite a possibilidade de outros quererem vir a receber as suas pensões em Cabo Verde. Teresa Rodrigues Dias concorda que os acordos bilaterais são uma via para contornar a convenção da CPLP a curto prazo, mas sublinha a necessidade de se acautelarem eventuais retrocessos no processo devido a questões operacionais. Não é só dizer que beneficiam, depois é preciso fazermos estudos de impacto, estudos operacionais por causa dos cambiais de um país e do outro e, portanto, nós temos feito já esse trabalho interno, não está concluído, mas pensamos que há condições, como disse o Ministro de Estado, para podermos ter os cabo-verdianos em Angola queiram vir para Cabo Verde e os angolanos que trabalham aqui a usarem e a beneficiarem da proteção social em cada um dos países, quer de Angola, quer de Cabo Verde, para o futuro que não haja, de facto, questões operacionais que possam vir a arrancar e depois a paralisar o processo. Então, nós estamos a dar passos assertivos e acreditamos que em curto prazo teremos as condições criadas. Esta tarde, o programa da visita de trabalho da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola prossegue com um encontro com a Comissão Executiva do Instituto Nacional de Previdência Social e uma apresentação do Sistema da Segurança Social cabo-verdiana. Ainda esta tarde, Teresa Rodrigues terá um encontro com o Conselho de Administração do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação NOSI. Durante a sua visita, a ministra angolana terá ainda a oportunidade de conhecer de perto a realidade cabo-verdiana nos setores do trabalho, administração pública, emprego e formação profissional. E o Presidente da República, José Maria Neves, considera de irregularidade grave a não transferência das cotas comunitárias à CDO por parte do Estado de Cabo Verde. José Maria Neves apela ao pagamento das dívidas, já que, na sua perspectiva, os cabo-verdianos já pagam taxa e tratam-se de receitas consignadas, o que implica previsibilidade de recursos. Bom, essa é uma questão com que Cabo Verde está efetivamente confrontado. Desde que eu assumi a presidência da República, tenho insistido na necessidade de regularizarmos esta situação. Até porque os cabo-verdianos já pagam essa taxa e trata-se de uma receita consignada. E as receitas consignadas não podem ser desviadas, não podem ter outra aplicação. Portanto, aqui é uma irregularidade grave. E, portanto, o meu apelo é no sentido de, já que os cabo-verdianos já pagam e há a previsão desses recursos, que são receitas consignadas,
o Estado de Cabo Verde tem de fazer necessariamente o esforço no sentido de fazer essa transferência, de sanar essa irregularidade grave que ainda existe. No dia em que a CDAO completa 49 anos, o Presidente da República, que defende a reforma da organização comunitária, considerou que a redução do número de comissários da CDAO de 15 para 7 é uma regressão. A falta de recursos financeiros impede as câmaras municipais de implementarem na plenitude o plano de carreira, funções e remunerações. A constatação é do presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, SINTAP, que esteve de visita à região Fogo e Brava. Uma visita que teve vários outros objetivos, inclusive ao escutar os trabalhadores, conforme o Hélcio Andrade. Na lista de objetivos da visita do SINTAP, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública à região Fogo e Brava, consta o acompanhamento da implementação da Lei de Base do Emprego Público e do Plano de Carreira, Funções e Remunerações PCFR. Para tal, foram realizados encontros com as câmaras municipais. O sindicato constatou que, principalmente nos municípios mais pequenos, a falta de recursos financeiros vem impedindo as autarquias de cumprirem a lei. São informações que nós obtivemos das câmaras municipais e que também nos preocupa, porque é uma lei para ser implementada e as câmaras municipais não conseguem implementar por falta dessa carência financeira. O que diz é que o governo publicou a lei, fez a lei, mas não dotou as câmaras municipais de recursos financeiros para a implementação dessa lei. O que também aqui apelamos para, portanto, no governo tentar conseguir fazer alguma forma de as câmaras poderem implementar essa lei que é necessária, porque os trabalhadores precisam, de facto, de uma estabilidade da carreira. Luís Lima Fortes, secretário nacional do SINTAP, ouviu também os trabalhadores e constatou que as maiores preocupações continuam a ser o vínculo laboral precário, a falta de cobertura da segurança social e os contratos de prestação de serviço. Quando se faz prestação de serviço, há um descoberto em termos de proteção social, né? A pessoa não faz descontos, não tem a cobertura médica e medicamentosa e não tem uma contagem de tempo para a sua aposentadoria. Outros contratos precários também. É muitos anos, mesmo que seja um contrato a termo, mas muitos anos sem um contrato por tempo indeterminado. A ideia desta lei é precisamente para colmatar essa precariedade. E se a lei ainda não está sendo implementada, claro que os trabalhadores continuam com essa situação de precariedade e, portanto, nós consideramos que é um número significativo. Das câmaras da região São Filipe é que tem conseguido com algum esforço garantir a cobertura da Previdência Social e o salário mínimo a todos os seus trabalhadores. As demais câmaras, por terem menor base tributária, não conseguiram o mesmo resultado. A situação da Brava é mais crítica. Do encontro que nós tivemos com o Sr. Presidente da Câmara, ele mostrou-nos claramente que já tem o trabalho preparado para fazer a implementação do PCFR, mas não consegue fazer porque não tem recursos para tal. Durante a missão de trabalho que durou 7 dias e além dos encontros, o SINTAP também constatou um aumento no número de afiliados na região, um ano após se transformar num sindicato nacional e no âmbito da sua expansão pelas ilhas. Falemos agora do movimento dos passageiros nos aeroportos e aeródromos nacionais, que aumentou mais de 15% em abril, em termos homólogos, ultrapassando os 226 mil passageiros, segundo dados da Agência Aviação Civil citados pelo Expresso das Ilhas. Conforme a mesma instituição, os 4 aeroportos internacionais e os 3 aeródromos do arquipélago registraram em abril passado um movimento total de 226.737 passageiros, um aumento de 15% do mesmo período em relação a 2023. Trata-se, contudo, de uma quebra de 15,2% face a março, o mês imediatamente anterior. Ainda em maio, os aeroportos e aeródromos do arquipélago registraram um movimento de 2.428 aeronaves nos voos nacionais e internacionais, um aumento de 8,6%, comparando com o mesmo mês de 2023, e uma quebra de 19,1% face ao mês anterior. Também houve aumento do movimento das cargas transportadas pela via aérea no mesmo período. Cerca de 200 crianças com enfermidades neurológicas várias serão atendidas dos serviços de neuropediatria do Hospital Agostinho Neto. As consultas e avaliações médicas constam de um acordo entre Cabo Verde e Portugal que possibilita a vinda de neuropediatras de Portugal para Cabo Verde. A Carmelita do Rosário tem os pormenores.
A equipa médica composta por 3 médicos neuropediatras e uma enfermeira especialista em reabilitação pediátrica oriundas de hospitais portugueses. A médica Albertina Lima, responsável pelos serviços de neurologia do Hospital Agostinho Neto, realça a importância de mais esta missão ao nosso país, uma forma de dar respostas pontuais a estas crianças com estes tipos de patologias. Para esta missão temos agendado cerca de 200 consultas, divididas em 6 estações de trabalho. As patologias mais frequentes que nós vamos ver são as paralisias cerebrais, as epilepsias, os transtornos do comportamento, malformações, e junto com essa equipa nós pretendemos otimizar o tratamento dessas crianças. A carência de especialistas nesta área em particular não é, para já, o único problema de Cabo Verde. Além do diagnóstico médico, explica a neurologista Albertina Lima, a reabilitação e acompanhamento das crianças é um dos maiores desafios de Cabo Verde. Quando nós falamos de reabilitação, nós estamos a falar da reabilitação da fisioterapia, da fonoterapia, da terapia ocupacional, da psicomotricidade, que é necessário e muitas vezes estas crianças precisam de reabilitação para o resto da vida. Então, além da parte do tratamento do medicamento, o grande desafio neste momento é apostar na reabilitação. Precisamos melhorar e, quem sabe, futuramente ter um centro de reabilitação para que essas crianças possam ser atendidas e possamos melhorar a qualidade de vida. Por parte de Portugal, a coordenadora da missão, Ana Isabel Dias, realça que com estas missões médicas a Cabo Verde, de uma certa forma, vão contribuir para a diminuição das evacuações médicas para Portugal de crianças com este tipo de necessidade. O nosso objetivo é exatamente fazer a ponte, fazer os diagnósticos, promover a reabilitação, que é um dos objetivos. Nós ajudamos no diagnóstico, mas fazer a reabilitação e evitar muitas evacuações, que todos sabemos o que isso traz de sofrimento. Após as intervenções médicas aqui na cidade da Praia, os especialistas em neuropediatria da 10ª missão médica seguem para o Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Por sinal, a única ilha onde existe uma neuropediatra, até agora também a única em todo o território nacional com esta especialidade. 13 horas mais 18 minutos, Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde. O ICIEG, em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, lançou uma campanha de sensibilização sobre a saúde e higiene menstrual. A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, que presidiu ao ato central da Escola Secundária de São Salvador do Mundo, afirmou que a campanha visa desmistificar a abordagem deste tema no seio da sociedade cabo-verdiana para que as meninas e adolescentes vivam esta fase com mais dignidade. Ariana Miranda tem os detalhes. A menstruação é um processo natural e fisiológico do corpo da mulher. No entanto, este tema ainda está envolto em tabus na sociedade cabo-verdiana e não é abordado com a devida atenção. Para erradicar os estigmas, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Cuidado do Género lança uma campanha nacional de sensibilização sobre a necessidade de promover diálogos descomplexados sobre este tema, a começar nas escolas secundárias do país. De acordo com a presidente Marisa Carvalho, essa ação de sensibilização visa desconstruir certos preconceitos à volta da menstruação e dignificar esta importante fase da vida das meninas. Sobre estas questões da menstruação, que ainda são um tabu na sociedade cabo-verdiana. O objetivo é informar, mas também falar de forma descompensada sobre um processo biológico que atinge todas as mulheres e as meninas, mas, como eu disse, infelizmente ainda condiciona principalmente aquilo que é a sua ação, sobre aquilo que pode e não pode fazer, sobre o que deve e não deve fazer. Portanto, nós queremos depois também trabalhar em conjunto com estes parceiros e futuros parceiros para que possamos garantir um financiamento para que realmente seja acessível a todas as meninas em Cabo Verde vários tipos de produtos menstruais, não um tipo, mas sim vários tipos, para que elas possam decidir em consciência quais aqueles que melhor se adequam e quais aqueles que preferem. A campanha conta com vários parceiros. A coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente, Belmira Miranda, afirmou que esta campanha vai aumentar o nível de literacia sobre a saúde menstrual
e da mulher e vai permitir que as adolescentes comecem a se cuidar corretamente desde cedo. A adolescência é uma fase de muitas transformações. Então, quanto mais conhecimentos nós trazermos, assim vão adotar estilos de vida mais saudáveis, vão dar atenção à saúde menstrual, para que ao longo do ciclo de vida, como mulheres, possam também ter mais saúde e qualidade de vida. Os adolescentes afirmam estar cientes da necessidade da promoção deste diálogo e dizem que já sabem que o período menstrual é natural. É importante para a Morita ajudar a evoluir nosso conhecimento acerca de aquele tema ali. É um tema muito importante para nós, principalmente nós que é meninas, está ensinando a aprender como está lida com aquele ciclo menstrual ali. A campanha foi lançada oficialmente no Liceu de São Salvador do Mundo, mas vai abranger todas as escolas secundárias do país. Na Ilha do Sal, um homem de 67 anos foi atropelado ontem na estrada da Palmeira por volta das 8 horas da noite, tendo falecido no local com politraumatismo no tórax e também nos membros. Segundo informações médicas, o mesmo sofria de perturbações mentais graves e tinha o hábito de se deitar na estrada, conforme apurou o Vítor Souza. Domingos Rodrigues, mais conhecido por Tatá, de 67 anos de idade, teve morte imediata no local ao ser atropelado por uma viatura de serviço público que seguia no sentido Palmeiras-Pargos. Tatá, como era conhecido, é natural do Fogo e residia no Sal há vários anos, no bairro de Vila Verde da Palmeira. Segundo informações das autoridades, o mesmo tinha um histórico de perturbações mentais e tinha o hábito de se deitar no meio da estrada, de onde várias vezes foi recolhido pela Proteção Civil e conduzido à psiquiatria do hospital, acompanhado pelas autoridades. Mas desta vez ainda não se sabe se o mesmo estaria deitado ou não na estrada em plena escuridão no momento em que foi atropelado juntamente com o seu cão e ambos tiveram morte imediata. A viatura Toyota Hiace de serviço público, onde seguiam 2 passageiros, 2 senhoras mais o condutor, foi parar a 65 metros e meio do local do acidente, já fora da estrada. Mas não houve relatos de ferimentos por parte de nenhum dos ocupantes do veículo. Sabe-se que o condutor, conforme os procedimentos legais, foi submetido a teste de alcómetro que acusou 0 álcool no sangue e a viatura estava em situação regular. O médico e delegado de saúde do Sal, José Rui Moreira, descreve-nos a causa da morte. Trata-se de um paciente que com história de bipolaridade, que nos últimos tempos tem mais, portanto, um quadro de demência. Então, portanto, foi atropelado na estrada, portanto, de Palmeira e acabou por falecer com politraumatismo, tanto a nível torácico e dos membros inferiores. Traumatismos graves, particularmente de membros superiores e inferiores e tórax. Portanto, acabou por falecer. Ele tinha estado a ser seguido pela Delegacia de Saúde? Com vários internamentos e fuga, depois, portanto, ele está sendo seguido pelo hospital, portanto, o médico psiquiatra, o nosso psiquiatra. O corpo de Domingos Rodrigues foi trasladado para a casa mortuária pouco depois das 8 horas da noite. Mas, segundo podemos apurar, a desgraça era, de certo modo, previsível ou uma questão de tempo, pois desde janeiro até então, Tatá foi retirado várias vezes do meio da estrada pelas autoridades e levado ao hospital, uma situação que pode levantar questões à volta da proteção das pessoas com perturbações mentais que deambulam pelas ruas do Sal, sobretudo no ano declarado o Ano da Saúde Mental. Continuamos na Ilha do Sal. O Campeonato Nacional do Desporto Adaptado deste ano vai decorrer na ilha de 27 a 29 de setembro. É esperada a participação de cerca de 80 atletas de todo o país. Enquanto isso, os atletas internacionais paralímpicos realizam estágios na Ilha do Sal e aqui na praia, rumo aos Jogos de Paris 2024, conforme a Carciana Lima. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado anuncia a realização do 12º Campeonato Nacional Paralímpico 2024 para o mês de setembro na Ilha do Sal. Júlio Rocha Fortes diz que as parcerias estão bem encaminhadas e que são esperados cerca de 80 atletas. Teremos a participação de mais ou menos 80 atletas de todas as ilhas do país. Temos tido alguma dificuldade em ter presente a Ilha Brava. Este ano já iniciamos os contactos para que tenhamos também a participação numa delegação da Ilha da Brava. Teremos a disciplina do atletismo, como sempre, que é a disciplina rainha, com várias modalidades, 100, 200, 400 metros.
Teremos também vôlei sentado e basquete em cadeira de roda. Mas durante o campeonato nacional também já tem sido hábito nós ministrarmos formação para os nossos dirigentes. Este ano não vai fugir à regra e como nós estamos a tentar implementar uma nova modalidade que é o Bóssia, teremos uma formação nacional de técnicos nacionais de todas as ilhas, uma formação nacional em Bóssia. A conferência de imprensa contou com a presença da atleta paralímpica Eidilene Lopes e o seu guia e treinador Jailson Oliveira, que se encontram em estágio na Ilha do Sal, rumo ao Grand Prix de Paris, a ter lugar agora em junho. Os atletas vão participar agora de 13 a 15 em Paris no Grand Prix e para isto já temos os atletas a se prepararem em vários sítios. A Eidilene está cá, no Sal. O outro atleta, o nosso atleta Marilson de Cimento, está na cidade da Praia. Já começou também o seu estágio de preparação para o Grand Prix de Paris. E temos também o Gracilino Barbosa. Por acaso, o Gracilino Barbosa, neste momento, está cá em Cabo Verde e vai aproveitar estes dias, porque ele vive em Luxemburgo, vai aproveitar estes dias que está cá em Cabo Verde para também fazer um pequeno estágio na cidade da Praia. Júlio Fortes diz que a Federação não está satisfeita com apenas os estágios no país, por isso está a trabalhar com os parceiros portugueses no sentido dos atletas partirem para Portugal para um estágio internacional de cerca de um mês a partir de meados de junho, com vista à participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A Eidilene, que na última participação internacional em Marrakech conquistou 2 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros, promete o seu melhor em Paris, mas diz que tudo dependerá das condições de preparação. A nossa expectativa vai depender muito do estágio que vamos ter, das condições que vamos ter na nossa preparação. Então, tendo essas condições, tudo será favorável ao nosso resultado. Então, vai tudo depender de como será daqui para frente. Depois do Grand Prix, o foco será na preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a decorrer de 28 de agosto a 8 de setembro. Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 27 minutos e meio. O primeiro-ministro espanhol falou hoje aos espanhóis antes da Espanha reconhecer formalmente a Palestina através de uma resolução do Conselho de Ministros. Na reunião do Conselho de Ministros de hoje, o governo da Espanha vai aprovar o reconhecimento do Estado da Palestina. Espanha somar-se-á assim aos mais de 140 países que já reconhecem no mundo a Palestina como Estado. Trata-se de uma decisão histórica que tem um único objetivo: contribuir para que israelitas e palestinianos alcancem a paz, disse o primeiro-ministro espanhol, acrescentando que não é uma decisão contra ninguém. O chefe do Executivo espanhol assegurou ainda que a decisão se baseia no respeito internacional e explicou que não são reconhecidas quaisquer alterações às fronteiras de 1967. Para o líder do governo da Espanha, o Estado da Palestina tem de ser viável, com a Cisjordânia e a faixa de Gaza ligadas por um corredor, a capital em Jerusalém, este e todo o território unificado sob o governo legítimo da Autoridade Nacional Palestiniana. Sánchez assegurou ainda que o reconhecimento do Estado palestiniano reflete a rejeição total do Hamas, que está contra a solução dos 2 Estados. Minutos antes do anúncio do chefe do governo espanhol, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou Pedro Sánchez de ser cúmplice da incitação ao genocídio do povo judeu e de crimes de guerra, não só pelo reconhecimento da Palestina, mas também por não ter demitido a vice-presidente que defendeu que o Estado palestiniano deveria ser livre do rio até ao mar. Depois da Espanha ter reconhecido o Estado palestiniano, prevê-se que a Irlanda e a Noruega façam o mesmo, tal como foi anunciado pelos 3 primeiros ministros dos países referidos na passada semana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel já tinha ordenado que o consulado espanhol em Jerusalém encerrasse os seus serviços a palestinianos a partir do dia 1º de junho.
E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reconheceu que foi cometido um incidente trágico depois de um ataque israelita ter provocado a morte de dezenas de pessoas na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Num discurso proferido ontem perante o parlamento israelita, Netanyahu afirmou que Israel estava a investigar o ataque à cidade de Rafah na noite anterior, classificando-o como um incidente trágico. Ainda assim, o chefe do governo de Israel deixou claro que não vai recuar na ofensiva lançada contra a cidade, assegurando que não tenciona acabar a guerra antes de todos os objetivos terem sido alcançados. Depois, na perspectiva do primeiro-ministro de Israel, se pararem, o massacre voltará e dará uma grande vitória ao Irão, isso de acordo com o primeiro-ministro de Israel. Israel que voltou a receber críticas pelos ataques que, segundo as autoridades locais palestinianas, mataram pelo menos 45 pessoas, incluindo pessoas deslocadas que viviam em tendas e que foram engolidas pelo fogo. Segundo os dirigentes sanitários de Gaza, cerca de metade dos mortos eram crianças e mulheres, para além de pessoas idosas. E no segundo dia de visita de Estado à Alemanha, o presidente francês Emmanuel Macron discursou na cidade de Dresden, incentivando a multidão a acordar perante a ameaça da extrema-direita na Europa. Falando perante os jovens que se reuniram na madrugada, aliás, na tarde de segunda-feira para a Festa da Europa em Dresden, Macron voltou a insistir nos perigos que a Europa corre nos dias de hoje, dizendo que nas próximas eleições os europeus devem escolher o seu destino entre a tirania dos extremos ou o despertar democrático. Perante centenas de jovens e na presença do presidente alemão, Emmanuel Macron frisou ainda que a Europa vive um momento inédito que a obriga a pensar na sua defesa e segurança e acusou a Rússia de ter decidido brincar com o futuro da Europa para construir sonhos de império. Emmanuel Macron chegou no domingo à Alemanha por uma visita de Estado de 3 dias a convite do presidente alemão. E no segundo dia da visita, o presidente da França esteve no Memorial do Holocausto em Berlim, na companhia do presidente alemão, e os casais presidenciais também estiveram presentes, ou seja, da esposa do presidente francês, bem como a esposa do presidente da Alemanha, e prestaram homenagem aos judeus europeus mortos pelo regime de Adolf Hitler. Já temos 13 horas mais 31 minutos, praticamente no final deste jornal, apenas para informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu da praia que vai para Lisboa, a bordo da aeronave da TAP, saiba que quando forem 6 horas e 23 minutos da tarde, a aeronave deverá aterrar na capital portuguesa. Dos Espargos, na Ilha do Sal, partiu um aparelho da Luxair, vai para Luxemburgo, com a chegada prevista em Luxemburgo às 9 horas e 52 minutos, portanto, horário de Luxemburgo. Também do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral partiu um aparelho da TUI, vai para Amsterdão, com a chegada prevista às 10 horas e 5 minutos na Holanda. De resto, não temos muito mais para informar em termos de movimento aéreo. Há também um fraco movimento marítimo neste momento. Os ferries estão todos nos portos. O Dom Tututa está aqui na praia, onde também está o Criola, o Praia da Guarda em São Vicente, o Chiquinho também em São Vicente, pelo que neste momento temos um fraco movimento marítimo. Está a navegar o Ostreia, que partiu de Porto Novo, vai em direção ao Porto Grande e São Vicente, com a chegada prevista às 14 horas. Faremos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Para esta terça-feira, 28 de maio, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 25 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 59 minutos e 21 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa minguante, depois da manhã alcança a fase quarto minguante. Começou o dia visível do céu e o ocaso lunar aconteceu às 10 horas e 30 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 23 horas e 48 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 9 minutos e a seguinte será às 16 horas e 4 minutos e a primeira praia-mar às 9 e 38 e a seguinte vai acontecer à noite às 22 horas e 13 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pesca, sendo o melhor momento das 16 horas e 9 minutos até às 18 e 9 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 4 horas da madrugada e a seguinte às 17 horas e 4 minutos. A primeira praia-mar aconteceu às 10 horas e 35 minutos e a seguinte será às 23 horas e 20 minutos. Em relação à pesca, amanhã quarta-feira poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 4 horas e 39 minutos até às 6 e 39, ou então das 17 horas e 1 minuto até 19 horas e 1 minuto. 13 horas e 33 minutos, vamos à reposição dos títulos que fizeram esta edição. O
processo da privatização da Eletra deve estar concluído em um ano, assegura o Ministro da Energia. O Governo lança debate sobre políticas públicas e transparência num encontro que pretende reunir o setor público, privado, académicos, social, civil e também jornalistas. O Presidente da República considera grave não pagamento da taxa da CDO e apela ao cumprimento por parte do Estado de Cabo Verde. Missão de neuropediatras portuguesa a Cabo Verde permite atendimento especializado a cerca de 200 de crianças com doenças neurológicas. O Conselho de Ministros espanhol deve aprovar ainda hoje resolução que reconhece Palestina como Estado soberano. Irlanda e Noruega devem fazer o mesmo também hoje. O presidente francês, de visita à Alemanha, apela aos europeus a acordarem perante a ameaça da extrema-direita. Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal, na técnica Ilson Andrade, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos os títulos com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.